E salve galera! Tudo beleza? Como vocês viram hoje nas partidas de hoje, oitavas de final chegou ao fim. Temos todas as 8 seleções classificadas para as quartas de final e os confrontos estão maneiros, tá? Mas bora primeiro falar do resumo aqui, do resumão do jogo, dos jogos aqui da fase de oitavas de final. Depois nós falamos do jogo das quartas, o que eu acho. Bélgica e Eslovênia, que tinha tudo para ser um jogão, e foi um jogo bem acirrado, mas teve de novo a estrela de Lukaku brilhou, entrou no segundo tempo e decidiu o jogo, fazendo aquele chute que acabou em defesa do goleiro, mas Chadli pegou rebote, fez o 2-0, classificou a Bélgica para as quartas e eliminou a atual vice-campeã da Copa do Mundo, a Eslovênia. A Eslovênia fora das quartas de final, mas está na próxima Copa porque passou para cá, né? Agora o jogo entre Finlândia e Arábia Saudita foi um jogo, não lembro se foi equilibrado ou não. Eu só lembro que eu acho que a Finlândia jogou um pouco melhor que a Arábia Saudita, se eu não estou enganado. Só sei que tá aqui 1-0. Agora, esse jogo aqui eu lembro bem, viu? Esse aqui eu lembro. País de Gales e Costa do Marfim foi o que pra mim foi um dos melhores jogos aqui das oitavas de final. Pra mim, acho que foi o melhor jogo das oitavas de final. Porque foi um jogo simplesmente uma aula de futebol, contra-ataque, defesa e ataque que a Costa do Marfim deu nesse jogo. Foi inclusive o melhor, eu acho que foi a melhor seleção das oitavas de final, foi a seleção da Costa do Marfim. Por quê? Começaram ganhando de 2-0, aí a País de Gales encostou, fez um, aí eles tiveram o segundo tempo praticamente inteiro para empatar, finalizaram bem, quer dizer, quase não finalizaram, teve poucas chances, que a Costa do Marfim tocava a bola de um lado para o outro, conseguia tocar, conseguia fazer passes, até que o terceiro gol saiu nos últimos minutos e acabou com o sonho do País de Gales, que viria a fazer o outro gol, mas já nos acréscimos, conseguiu ainda 1 minuto, mas esse 1 minuto que eles tiveram uma chance e desperdiçaram, então Costa do Marfim merecidamente avança para pegar a Holanda nas quartas, que bateu a atual campeã, a Argentina, que sim, foi um jogo acirrado, foi um grande jogo, mas era o que eu já imaginava. A Argentina não ia voltar a ser campeã dessa Copa do Mundo, porque fez uma fase de grupos terrível. Passou na sorte, tomou 4-2 da França, passou na sorte, e olha que a França nem nas oitavas classificou, né? Doideira. A Argentina teve muita sorte, mas de todos os oponentes que ela podia pegar para tentar se recuperar, pegou justo a Holanda. Já é uma seleção que provavelmente vai entrar pro top 10 em breve. Capaz de entrar ainda nessa Copa, dependendo de quem ela passar, mas o próximo jogo deles é contra a Costa do Marfim, que isso tá surpreendendo, viu? Começou mal e agora tá surpreendendo. Bora para outra chave aqui, que é Honduras e Itália. Esse jogo aqui, a Itália tá começando a mostrar que pode ser uma das únicas seleções dessa Copa do Mundo que tá se superando de verdade, porque, como eu disse, eles venceram os 3 jogos no seu grupo, contra a Colômbia, contra a fulano e tal, eu esqueci o nome, só que eles não venceram bem. Contra a Colômbia foi 1-0, mas foi um gol que os colombianos deram vacilo do caralho, deu a bola no pé do atacante da Itália, na cara do gol. Se perdesse também, meu amigo, pelo amor de Deus. Pegaram, acho que foi a Irlanda do Norte, não tem engano, deixa eu ver aqui quem foi.
aqui. Arábia Saudita e Eslováquia pegaram a Arábia Saudita, sofreram, ganharam apenas no final e contra a Eslováquia, eu acho que contra a Eslováquia, aí sim eles fizeram um bom jogo. Foi 4-2, mas ainda não convencia. Até que chegou aqui contra Honduras, que é uma seleção, na minha Copa, no momento, forte. Tá no top 10 por enquanto, tá em 7º lugar com 110 pontos. Infelizmente, não vai mais pontuar nessa Copa, porque já foi eliminada. E a Itália, com essa vitória, como vocês viram no ranking atualizado, ultrapassa a Argentina e agora fica com 200 pontos. E olha, se a Itália for campeã da Copa do Mundo, ela vai aumentar muito a pontuação na frente, porque ela tá com 200. Aí falta mais 3 partidas aqui, 2 partidas até a final. Aí vamos lá, 200, 220, se vencer, sem ser nos pênaltis, 240. Aí aqui fica 290 pontos, caso vença a final. Ou seja, se a Itália chegar até a final, vencer sem ir para os pênaltis, para não reduzir os pontos de 20 para 10, chegar na final e vencer, crava 290 pontos, que vai ser uma vantagem absurda do primeiro para o segundo lugar. Mas tem que chegar na final e vencer para conseguir esses pontos tudo. Mas vamos lá. Agora, Irã e Croácia. Ai, sabem aquela frase? Tomou do próprio veneno. Então o Irã ia sendo a sensação dessa Copa do Mundo. A seleção que ninguém dava nada, inclusive eu não dei nada pro Irã. Mas eles venceram 2 jogos de virada e empataram 1. Passou para a fase mata-mata com 7 pontos como líder do seu grupo com o País de Gales, África do Sul e Sérvia, que inclusive estavam perdendo de 3, viraram para 5. O Irã jogou muita bola, mas enfrentou a Croácia, um time bom, um time organizado, um time que está jogando em casa, é importante. E aí a Croácia fez o que o Irã estava fazendo com todo mundo. Começaram perdendo, depois, ainda no primeiro tempo, a Croácia empatou, se não me engano, foi no primeiro tempo, e no segundo viraram com o Modric. Aí, com golaço do Modric, diga-se de passagem, golaço no ângulo. Além de ser no ângulo, bateu na trave e entrou, golaço. E aí o jogo todo foi Irã destruindo a Croácia em posse de bola e finalização. E o goleiro da Croácia salvando o dia. Teve um lance que eu fiquei maluco. Assim, na mente, eu fiquei maluco. Que a bola não entrou. Foi dribles espetaculares, o goleiro pegou, velho. O goleiro simplesmente pegou. É loucura. E agora, Rússia e Uruguai. Nesse jogo deu pra ver uma coisa. A seleção da Rússia é forte. Defensivamente, ofensivamente, meio de campo, goleiro, tudo forte. Mas contra o Uruguai, eles mostraram uma fragilidade que até agora não tinha sido mostrada. E o Uruguai conseguiu aproveitar um pouco dessa fragilidade. Porque se você ver o jogo, vai ver que a Rússia não criou nada no primeiro tempo, quase. Nada. Foram poucas chances. O Uruguai também não criou muito. A posse de bola, inclusive, foi um pouco mais da Rússia. Só que foi uma posse de bola inútil da Rússia. 59 contra 41. Foi inútil. Porque a Rússia ficava com a bola, não conseguia passar pro lado deles. Quando passavam, eu chutava, era travado. O Uruguai fez uma aula de defesa, inclusive aos 8 minutos já saiu o gol do nosso Cavani, do querido Cavani, fazendo ser a primeira seleção
a passar na frente em um jogo contra a Rússia. A Rússia até agora não tinha tomado assim o primeiro gol da partida. E pela primeira vez o Uruguai mostrou que a Rússia não é essas coisas todas, que dá para vencer e se organizar. Mas, como vocês estão vendo aqui no placar do jogo, no segundo tempo a Rússia decidiu jogar o seu futebol que sempre joga. Dribles incríveis, ataques impecáveis, não demorou muito para os 3 primeiros gols saírem. Viraram para 3-1, depois perderam alguns gols, é verdade. Outra coisa que eles fazem é perder algumas chances, que são difíceis de perder, mas eles perdem às vezes, todo mundo erra. Mas ainda conseguiram meter 4-1, provando uma coisa que tava na minha cabeça. Contra a seleção fraca, eles estão de 8, 9. E contra a seleção que já é mais forte, eles metem no mínimo 4. Isso é um absurdo. Para vocês terem noção, até agora, em todas as vitórias da Rússia, a Rússia fez pelo menos 3 gols em cada partida. Vocês têm uma noção que a Rússia tem uma média de gol por partida de 4 gols por partida? 4 gols por partida. A média de gol da Rússia está sendo, por enquanto, 4 gols por partida. Cara, isso é um absurdo. Mas então é isso. O Uruguai fez jogo duro. O primeiro tempo foi só deles, praticamente. Já o segundo, a Rússia atropelou. E agora a República Tcheca e Irlanda do Norte. Outro vacilo, porque a República Tcheca ganhou, começou ganhando, e a Irlanda virou. E do mesmo jeito de Irã contra a Croácia, a República Tcheca lutou. A Irlanda do Norte também teve momentos de sufocar o adversário. Tentou fazer o terceiro, tentou fazer um possível 4º gol. Mas acabou 2-1 mesmo. Irlanda classificada para as quartas. Vamos ver se vai aguentar a Rússia. Vamos ver. Agora sim, nós podemos vir para as quartas de final, ver os confrontos das quartas. Primeiro confronto, Bélgica e Finlândia. Eu acho que aqui, pelo futebol médio que a Bélgica está apresentando, e a estrela Lukaku, que pode entrar no segundo tempo, eu acho que a Bélgica pode sim ganhar o jogo e ir para a semifinal da Copa do Mundo. Mesma coisa com a Holanda. A Holanda contra a Costa do Marfim é um jogo que, olha, eu não dava nada para a Costa do Marfim. Só que pelo que eu vi no jogo contra Gales, o que eles fizeram com Gales, meu irmão, eu já acho que eu já fico mais atento. Ó, esses aí são perigosos. Esses aí não pode brincar. Então a Holanda jogue. Não dê vacilo como você deu com a Romênia lá na primeira rodada. Jogue seu futebol. Porque a Costa do Marfim vai jogar o dele, você pode ter certeza. E se for a mesma aula de futebol que eles deram contra o país de Gales, praticamente nenhuma seleção terá chance contra a Costa do Marfim. Eu tô falando sério. Eles estão jogando uma barbaridade agora nesse mata-mata. Começaram o mata-mata, uma barbaridade. Na fase de grupos não foram tão bem, mas agora estão mostrando futebol. Agora Itália e Croácia, o que pra mim vai ser o melhor confronto da fase de grupos. Das quartas. E é assim. Loucura, tá? É loucura. Por que é loucura? É loucura porque vem a Itália, são 2 seleções que pra mim não fizeram uma fase de grupos muito boa, porque a Croácia venceu 2 e perdeu 1, a Itália venceu as 3, mas como eu já disse, venceu daquele jeito, cagado. Só jogaram bem só jogaram melhor contra a Eslováquia e pronto. Aí, eu acho que a Croácia talvez vença a Itália, pelo fato que a Croácia tá em casa e tem a força da torcida com elas. Mas
Mas no outro lado tem um time bom também. E entre Rússia e Irlanda do Norte, cara, a Rússia é. Rapaz, mas se eles jogarem como jogou o primeiro tempo contra o Uruguai, eles perdem da Irlanda, tá? Cuidado não. Tem que jogar duro. Agora, quem eu acho que vai passar de cada grupo? Cara, que aqui só tem europeu, caralho, aqui só tem europeu agora, mano. Tem um africano e o resto é europeu. Acho que Bélgica passa da Finlândia, Holanda passa da Costa do Marfim, Itália da Croácia e Rússia da Irlanda. Vamos ter um Bélgica contra a Holanda e Itália contra a Rússia na semifinal. Eu espero, né? É o meu palpite. É o que eu quero. Mas pode ser que a Costa do Marfim ganhe da Holanda e Rapacemi. Pode ser que a Croácia, como eu já disse, a força de estar jogando uma Copa do Mundo em casa, possa avançar para enfrentar ou a Rússia ou a Irlanda do Norte, porque tem a Irlanda e a Irlanda do Norte, tem as duas. Então é só tomar cuidado aí, só jogar. Mas a pergunta é, será que vamos ter cobrança de pênalti nessa Copa do Mundo? Porque até agora, como vocês puderam ver, ó, a gente não teve cobrança de pênalti. Foi tudo resolvido nos 90 minutos. Mas é isso agora, galera. Amanhã teremos Bélgica e Finlândia, Costa do Marfim e Holanda. E sábado. É sábado, né? Não, sábado é amanhã. Hoje é sexta já, tá porra. Cara. Cara, peraí, mano. Peraí. Eu não sei se amanhã eu vou poder gravar aqui dentro do final de semana pra eu gravar, é meio ruim. Pronto, se eu conseguir, amanhã nós grava Bélgica em Finlândia, Costa do Marfim, Holanda. Domingo provavelmente não vai dar, só se eu gravar de noite. Eu não vou garantir nesse final de semana. Mas se tudo der certo, sábado teremos Bélgica em Finlândia, Costa do Marfim e Holanda. Domingo teremos Itália e Croácia. E Rússia e Irlanda do Norte. Vamos descobrir os semifinalistas. A Copa do Mundo essa nossa Copa do Mundo tá prevista para acabar na terça-feira, se tudo der certo, né? Porque amanhã, se Deus quiser, essas duas. Domingo, essas duas de baixo. Aí, segunda, as duas semifinais. Aqui, as duas semis. E aqui no terceiro lugar pode ser terça e a final pode ser quarta, não sei. Eu vou ver isso aí ainda, mas na próxima semana a Copa já acaba, então foi bem quanto durou. Aí vai ficar um mês ou dois sem Copa do Mundo, né? Porque tem que se preparar, fazer novas seleções extras e tal. Mas quem é que vai entrar aqui? Eu sei que aqui tá jogando, mas aqui eu vou botar os títulos. Mas quem é que vai vir pra cá, hein? Quem será que vai conquistar a sua primeira estrela, hein? Será a seleção da Bélgica? Será a seleção da Finlândia? Será a Costa do Marfim? Será a Holanda, Itália, Croácia, Rússia ou Irlanda do Norte? Faça suas apostas. Mas não aposte dinheiro não, viu, seu safado? Aposte em Pokémon. É nóis. Inclusive, Pokémon Champions mandou uma mensagem. Eu não quero.